Olá, eu sou Lilian Gracioli e está começando mais um Pode Mais Brasil. Que bom que você está aqui comigo. Já se inscreveu no canal? Ó, aproveita, se inscreva, já compartilhei com todo mundo, deixa seu like que isso é super importante pra gente. Convidados de hoje, teremos a chefe de cozinha, Fran Vicente, e também o Dr. Rafael Gabarra, advogado especialista em previdência, que vai falar um assunto polêmico hoje sobre INSS. Vamos começar? Será que longevidade começa mesmo na cozinha? Isso que a gente vai descobrir hoje com a minha convidada super especial, a chefe Fran Vicente. Obrigada, amor, pela sua presença aqui no Pode Mais. Fiquei muito feliz, viu? Eu que agradeço pelo convite. E é claro que começa na cozinha. Pois é, essa já é a minha primeira pergunta. Por quê? Me conta. Porque a gente começa de pequeno. A gente não se preocupa tanto com a papinha do nosso filho, com os legumes, com muito sal ou pouco sal. Não açúcar. A gente vem crescendo com a alimentação. Não só alimentação, é óbvio. Que é uma junção de alimentação, exercícios. A mentalidade nossa mudou um pouco. Com certeza. Então, com isso, a gente pensa que a gente tem que ter a alimentação em primeiro lugar. Então, a gente nutre o nosso corpo. Então, a gente nutrindo o nosso corpo, logicamente, que a gente vai ter uma saúde melhor, né? Porque eu sempre falo aqui no programa, existe uma diferença entre viver mais e viver melhor, viver com qualidade de vida. E a alimentação, obviamente, entra nessa equação, né? Se a gente pretende viver mais, mas ter autonomia, liberdade, não é mesmo, Fran? Sim, inclusive pelos idosos. Isso. Vamos pensar pelos idosos. Ai, mas eu tenho um idoso de 80 anos que está vivendo. Está vivendo como? Numa cama? Ele está andando? Ele tem uma boa memória? Isso. Como que a gente faz isso? Com uma boa alimentação. Então, a gente tem que ter a comida em primordial. Muitas pessoas falam, ai, será? É muito conversinha, né? Ai, faz bem pra memória. Ai, come porque isso aqui faz... A mãe faz bem pra vista. Mas é real, né? Pode falar. Desculpa, vou até dar um exemplo pequeno. Sim. A minha mãe tá com problema de não é um pequeno descolamento de retina, uma geleinha que tem ali. O médico falou pra ela, a senhora vai ter que esperar um tempo pra passar, porque ele começa a descolar. O que ele passou pra uma nutricionista? Chegou em mim. Ela falou assim, filha, ele pediu pra eu comer cenoura. O que a avó da gente falava quando era pequeno? Coma cenoura, alimentos verdes escuros, como brócolis, como rúcula, agrião. Então, você vê que a alimentação tá ali também, com a parte da doença, ou para não evitar de ter uma doença. Uma prevenção, né? Exato. Então, agora me fez lembrar de uma questão. A gente pensa muito nisso, na alimentação funcional hoje em dia, né? Tem muito marketing, depois eu vou entrar nesse assunto com você. Mas assim, agora a sua opinião, Fran, com tudo isso, da alimentação funcional, e aquela questão da alimentação afetiva, será que ela não fica um pouquinho de lado? Tem jeito da gente conciliar isso? Como é que é a sua visão? Não, a minha visão é... O que eu digo para todo mundo? A gente não pode bitolar. Hoje as pessoas estão muito, a fitness. E o fitness, muitas das vezes, são ultraprocessados. O nosso mal é não ler rótulo. E a gente tem que entender que a alimentação afetiva é a alimentação saudável. É aquela alimentação simples. É um bom prato de arroz, feijão, uma boa proteína, uma boa leguminosa, uma boa salada. Então, a gente tem que entender que a comida afetiva é aquela comida caseirinha. Sabe aquele arroz e feijão bem feito? Da mãe, da avó. Da mãe, da avó, até seu mesmo. Que você faz com amor para os seus filhos. Então, acho que isso que é o que importa. Isso é afeto. Isso é afeto. E eu trabalho muito com isso. Meu bordão da minha gastronomia é afetiva. Por quê? Se eu te pedir para fechar os olhos agora, pensa na comida que você era criança. Vai lá na tua infância. Qual que era a comida que te remete agora? Ai, posso falar? Pode. Bife. Bife. E quem fazia esse bife? Com minha mãe. Pronto. Você entende? É um bife da carne vermelha. Então, mas não é que você, além de você amar, você tem um sabor. Não, veio tudo. Veio até o caldinho na minha cabeça. Exatamente. Eu tenho na minha avó o feijão que ela fazia lá no fogão a lenha. Então, assim, eu falo que isso é afetivo. Então, só que você viu que legal? Foi um bife. A boca. Não foi gente, não foi um alimento ultraprocessado. Não foi um... Verdade. Eu não tô aqui pra criticar alimento nenhum. Eu acho que tudo que é... Porque a gente não sabe a situação social da pessoa, tá?
Mas se você puder evitar os processados, hambúrguer pronto, salsicha, essas coisas, presunto, que hoje a OMS colocou como hoje um dos ultraprocessados mais cancerígenos. Olha, gente, essa informação é importante. Repete aí, Fran. A OMS, ela faz mais ou menos uns 2 meses atrás, ela colocou como alerta o presunto, cozido cru, presunto, peito de peru, a salsicha, como um alimento ultracancerígeno. Então, isso a gente não sabia. Então, assim, tem estudos que comprovam. Então, assim, evitar isso. Como evitar? Usando um peito de frango desfiado. Então, assim, a gente tem várias formas de ter um sanduíche gostoso. Substituir, né? Não, substituir até num hambúrguer. Você consegue fazer hambúrguer caseiro, gente. Ai, delícia. Não, e é delicioso. Com um bom blend que você vai comprar lá e tendo uma boa dica de chefe ou de uma pessoa que cozinha, que é cozinheiro que gosta, que vai fazer pra você. Não tenho tempo, mas que faça. E que fique gostoso. Então, tudo é substituir o processado pelo saudável. Mas o saudável, ele é afetivo. Não, tem certeza. Ele é gostoso. Depois desse exercício de fecha os olhos e... Exatamente. Né? Vem até bolo de cenoura. Ai, que delícia. Mas é isso. Ô, Fran, e ainda nessa pegada do fitness, né? A gente tem visto, por exemplo, no Instagram, em redes sociais, que tá super em alta. Até o estilo de vida, né? Tendência a ser saudável e tal. E alimentação, aparece bebidas diferentes, coloridas, sem álcool, aquilo outro. Até que ponto isso é ótimo, é saudável, é uma nova tendência, a gente vai segurar isso por mais tempo? Até que ponto é marketing? Para mim, você vai me explicar, vai dar a sua opinião. Mesmo que seja marketing, ainda penso, que bom que o marketing, então, está sendo para esse lado, né? Sim. Mais saudável e tal. Mas eu quero saber a sua opinião. Como que você vê essa tendência? Eu vejo como uma modinha, tá? Porque a gente é fase, né? Eu tava até brincando com a dieta do ovo. Que a gente tava conversando sobre isso. Então, vem lá de trás. Vivem-se de dietas, né? E isso vende. O fitness vende. Só que o que acontece com o fitness? Até a que ponto este açúcar, que não é açúcar, faz bem para o corpo? Sucralose. É estévia? É o quê? É aspartame? Porque, assim, se você pensar assim, o vilão é o açúcar. Mas que tipo de açúcar? Porque o negocinho é doce. Exato. Alguma coisa tem Alguma coisa tem ali. O que ele é prejudicial para a tua saúde? Então, às vezes, você pega um produto fitness. Tem vários no mercado hoje. Sim. Vamos supor um pão de mel. Esse pão de mel é uma bolacha com doce de leite e uma cobertura de chocolate. Se você fizer um bolo de pão de mel, um doce de leite caseiro lá, aquele lá da sua avó, com um chocolate de boa qualidade, de uma densidade 70%, 80%, ele vai dar a mesma coisa com esse ultraprocessado, que é feito em grande escala, que para chegar na tua casa tem muito condimento de conservantes, e vai ter a mesma caloria. O que acontece? O que as pessoas têm que aprender? A pensar magro. Existe até um livro que pessoas que fazem bariátrica, que muitos profissionais indicam, chama-se Pense Magro. A gente tem que aprender que na nossa cabeça a gente pode comer de tudo, em pequenas quantidades. Você não tem que se privar de comer nada, só que você tem que comer pouco. Qual que é o segredo de uma longevidade grande? Exercício, não passar vontade, comer o que você gosta, mas com o quê? Com consciência. O radical aos extremos não funciona. Não vai funcionar. Então, isso hoje é muito perigoso. Por isso que eu sempre digo, leem rótulos, comparem, porque isso é muito sério. Ô, Fran, mas você falando, né, tão maravilhoso a gente fazer aquele doce de leite e tal, mas tem pessoas que na rotina, né, no dia a dia, não conseguem. Então, às vezes, isso acaba sendo um privilégio. Como que a gente vai conseguir... Então, quem não tem ajuda, tem alguma saída? Você tem alguma dica? Primeiro, você olhar os condimentos. Isso, olhar o que tem. Você pega alguns produtos, pegam pelo menos 3. E o que tiver menos ingredientes ruins, você vai optar. Na hora que você for comprar. Na hora que você for comprar. Opte por uma marca conhecida, por uma marca que um nutricionista indique para vocês. Porque hoje em dia tem várias marcas fitness no mercado. Vou dizer exemplos de proteína.
proteína pronta. Sim. É whey. Uhum. Bebidas que tem whey. Sim. Tem várias bebidas que o condimento dele é tão alto que não vale a pena comprar. Mas tem os que dá certo pra você comprar, que os ingredientes são menores e são menos prejudiciais. Então, existe, sim, o quê? Aprender a ler rótulo. Ou, se não, ensinar uma funcionária, já que você não tem tempo, ou buscar empresas que fazem, por exemplo, um bolo fitness mais caseiro, com menos condimento. Sim. Hoje existe, por exemplo, É em mesmo. Ribeirão, a gente tem 4 lugares que fazem. Olha que bom. Então, assim, a gente tem opções, sim. Só buscar e aprender. Por que acontece com nós, seres humanos? Nós não temos acessibilidade às coisas certas. Então, as pessoas querem mostrar o prático, mas o prático é bom até em que coisa? Em qual momento? Então, isso que eu digo. Por isso que hoje eu tenho essa parte no Instagram para ensinar as pessoas a terem essa praticidade. Qual que é o seu Instagram? Já aproveita. Tá aí, ó. @chefFranVicente. Eu ensino muito sobre isso, a fazer comidas rápidas. De air fryer, de assados de 20 minutos, 10 minutos. Para as crianças. Para as crianças, bolinho que você faz com farinha de arroz. Que vai muito legumes. A criança que não tem não gosta de comer legumes, mas ela brincando, ela acaba comendo. Ou bolo, por exemplo, uma panqueca de banana com aveia. Eu tô com uma vontade daquele docinho. Gente, uma banana, sabe aquela banana bem marronzinha? Amassou ela, aveia, mel, gente, mel é ótimo para a saúde. Você vai ter um docinho que você vai poder comer e vai te saciar. Faz rapidinho, então não tem como falar que não tem como comer saudável. É só se programar. Fran, mas não vou deixar você embora, não, antes da gente falar sobre o consumo de álcool. A gente tá percebendo nessa nova geração que esse consumo diminuiu, né? E isso tem tudo a ver com longevidade também. Mas e aí? Também faz parte daquela modinha? É tendência? O que você tem observado com essa geração? Essa geração é chamada de geração Z. É a geração que... Não, sim, eles estão preocupados. Eles leem rótulos, querem uma alimentação melhor, estão diminuindo o álcool, só que também existe uma modinha, existe uma estética. Só que isso a gente consegue usar a nosso favor. A partir do momento que o jovem está preocupado com a alimentação, ele mostra para o avô, para os pais. Mesmo. Ele consegue, por exemplo, uma mãe ou um pai que está acima do peso, porque existe pessoas hoje com mais velhas acima do peso. Mas se minha filha está preocupada com isso, eu vou ver com ela. Então, eles se ajudam. E a criança, a adolescente que está naquela fase de não querer beber o álcool, a mãe fala, não, então eu vou incentivar. Que legal, não quer o álcool, então eu vou ver. Eu vou junto. Então, isso é muito bom. Acaba ajudando a família. Para todos nós. Inclusive, tem até global isso. Um índice de indústrias de bebidas alcoólicas no Brasil, eles perderam mais de 800 milhões de reais. Só que o quê? Eles ganharam em bebidas sem álcool. Então, mudou o foco. A mesma empresa, ela muda o foco do álcool, ela aumenta a bebida com menos glúten. Então, assim, o glúten, ele incha. Então, o glúten não é só para quem não quer beber o álcool. Mulher, eu quero dieta. Não, tem pessoas que têm intolerância a glúten, gravíssimo, que tem o poder de tomar o álcool. Logicamente que o álcool ele é muito anti-inflamatório, ele inflama o teu corpo como açúcar. Então, quando você para de beber o álcool, você se desinflama. Quer ver um exemplo de uma pessoa que corre? Por exemplo, eu corro. Quando eu vou correr, um dia antes, eu não posso beber. Porque o meu desempenho no outro dia de uma corrida é ruim. Muda muito. Você não consegue correr como se não tivesse bebido. Então, o adolescente, essa geração Z, eles querem estar no esporte. Eles querem o esporte. Até o pertencimento, né? É o pertencimento. Você faz o quê? Eu faço basquete, aí eu faço vôlei. É muito legal. Aí eu faço beach tênis. Então, você vê que isso vai melhorando. Então, o que a gente faz? Agradece e empurra eles mais. Inclusive, hoje... Pra isso ficar. Isso, eu tenho até uma curiosidade. Em grandes escolas, eu acho que você deve saber, a escola dos nossos filhos tem gastronomia hoje. A partir do 7º ano, eles aprendem a cozinhar. E isso é muito importante. Aprendendo a cozinhar, o básico, eles aprendem a montar as marmitinhas fitness. Só que a marmitinha fitness, na verdade, não é fitness, ela é saudável. É arroz, é feijão, é brócolis, é uma proteína, é o frango. E é isso que importa. E é isso que importa. E o álcool vem ali para diminuir. Eles não vão deixar de brindar. Não vamos deixar de brindar. Mas vamos brindar de uma forma mais saudável. Isso que eu ia falar, com sabedoria. E sabe, Fran, que realmente eu tô aqui conversando com você e lembrando algo que me marcou. Isso pode ficar mesmo lixo reciclável.
na minha infância não era uma realidade como é hoje, em separar o lixo, ter uma lixeira para o orgânico, ter uma para o reciclável. Era novo, estava começando, né, esse movimento e tal. Meus pais, eu não lembro de crescer já com esse costume em casa. Mas aí, quando eu trouxe isso para eles, opa, aprendeu e ficou. E assim foi. Já minha filha nasceu nesse movimento. Imagina, como não, um dia não foi assim, né? Tem que separar. Então, acredito que a gente sabendo trabalhar, incentivando a família também, é algo que até culturalmente vai ficando, né, para as novas gerações. A gente muda e melhora os próximos, né? Super concordo. As crianças são muito mais atentas hoje. A gente não teve isso mesmo. Não fomos criados com este hábito. E eles, como são criados, até chamam a nossa atenção. Sim. É muito interessante. Demais. Demais da conta. Então, isso é um propósito. Então, eu falo que isso ajuda em todos os sentidos. Principalmente para o que vai vir. Porque o futuro não somos nós. São eles. São eles. E que tão rico eles são. Tão, de coisas boas que eles vão trazer pro mundo. Então, acho que isso que fica. Ai, que delícia se a gente conseguir passar isso, né? Nossa, que legado. Que legado. Ô, Fran, já terminando aqui, eu quero presenteá-la com esse livro do Dr. Rafael Gabarra, que Meu INSS Uma Ova. Porque você também vai aposentar um dia, minha amiga, então você tem que estar por dentro disso. Com certeza. E a gente fica pensando, vou pensar nisso só lá na frente, aí você vai ver que não, a gente dá o caminho, é um guia prático mesmo, você vai ver. Muito obrigada. Que maravilha você ficar por dentro. Amo ler. Que bom. Gosto muito, eu acho que isso aqui é muito importante. Acho que todos deveriam ter um livro desse. É informação, né, informação, Fran? porque o idoso, a hora que ele chega, ele não sabe o que está acontecendo. É o que a gente sempre fala. E isso é muito legal mesmo. Muito obrigada, eu adorei. É o nosso propósito aqui, a gente sempre fala. Por isso a Fran tá aqui também, porque te levando informação, você tem escolhas. Escolhas para viver mais e viver melhor. Fran, eu amei. Muito obrigada, amei você é maravilhosa. Também. Nós somos, e vou deixar aí para vocês de casa, qual é o propósito seu, do seu futuro na saúde? A sua longevidade, qual que é o teu propósito? Pense Qual que é o seu, Pense Lilia? nisso. Já pensou? Não, vou pensar. O meu propósito Diga, é criar os meus filhos e ver os meus netos. Maravilhosa, com certeza. É o meu propósito. Olha só. Mas olha, até arrepia, né? Quem não quer? Quem não quer? Quem não quer. Já é um bom motivo para você que não se cuida começar a se cuidar melhor, e você que já se cuida, só melhorar. Não é isso? É isso aí. Obrigada. Muito obrigada. Vamos conversar com o Dr. Rafael Gabarra, especialista, cadê ele? Pode colocar aqui, em Previdência Social. Oi, doutor, tudo bem? Que bom, mais uma vez, a sua participação aqui no Pode Mais. Oi, Lília, prazer estar com você de novo, estamos sempre à disposição, parabéns pelo programa. Para nós, né? Muito esclarecedor. Eu gosto quando você vem aqui, porque a gente tira todas as dúvidas. E hoje, legal, vou te apertar. Hoje, quero ver quão sincerão o doutor vai ser comigo. Porque a gente vai falar sobre a CPMI do INSS. Primeiro, doutor Rafael, conta pra gente, o que é isso? Por que foi criada essa CPMI? Ô, Lília, então, os parlamentares, né, congressistas, né, senadores, deputados, eles têm prerrogativa de investigar fatos. Então, quando existe uma notícia de alguma irregularidade, uma ilicitude que envolve, que tem uma repercussão relevante, eles têm a prerrogativa de instaurar essa comissão parlamentar, então de parlamentares, para investigar os fatos, as denúncias que chegam até eles. Então, foi instaurada uma CPMI para investigar as denúncias relacionadas ao INSS, ao desvio de verba. Muito bem. Agora, a pergunta que não quer calar. Parece que essa CPMI foi arquivada. O problema foi resolvido, então? Como é que estão os aposentados, essa situação? Como o poder do parlamentar, ele precisa ser limitado. Ele não pode instaurar um procedimento de investigação e investigar tudo a todo preço, a todo custo, pelo tempo que ele quiser. Então, os parlamentares, quando ele instaura uma CPI, assim como o delegado, quando instaura um inquérito policial, ele também tem prazo, ele precisa se reportar ao juiz.
Então, existe um mecanismo de freios e contrapesos, né? Ele tem a prerrogativa de investigar, mas ele tem que se pautar e se amoldar nas disposições da lei e da Constituição. Ok. Então, ele tem prazo para concluir a sua investigação, ele tem que seguir uma série de leis. E o que atualmente foi dito é o seguinte, que por razões formais, né, porque extrapolou o prazo, ou está fugindo do objeto, porque o objeto precisa ser específico. Enfim, tá investigando fatos que não têm relação com a denúncia. Então, por questões burocráticas ou formais, o Supremo pode determinar, então, ele determinou que não fosse prorrogada o prazo da CPMI, portanto, ela se encerra. E juridicamente o que isso significa? Significa que a investigação que foi feita e que ela deve ser encerrada. A CPMI não pode continuar. Foram levantados vários fatos, existem documentos no procedimento da CPMI, né, que são documentos públicos, que podem ser acessados pelas demais autoridades. O Ministério Público sempre vai ter a prerrogativa de usar esses documentos também para tomar providência em face dos fatos que foram ali apurados e investigados. Doutor, mas então, explica uma coisa. Teve um impacto aí, R$40, R$70, enfim, na conta do aposentado. E agora a gente fica assim, tem que aceitar essa situação, porque no final, né, imagina, de um, de outro, no final do ano, isso daí é gigantesco. Olívia, você está me provocando? Não, eu estou querendo entender, como se você, explica como se você estivesse explicando para uma criança, porque quem está assistindo quer saber direitinho se está sendo lesado, eu se não está tudo gosto, bem. Eu não gosto muito de ficar entrando em questões políticas, acho que nem vem ao caso, mas existe um fato que eu preciso falar para você, que é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele é um tribunal político, ele não é só um tribunal jurídico, a essência dele. Então, os seus membros são indicados pelo presidente da República. Então, assim, você percebe que, eu vou te dar um exemplo, no caso da desaposentação. A desaposentação, a tese jurídica, né, constitucional, infraconstitucional, era uma tese perfeita. Todos os tribunais entenderam que a desaposentação era devida. O Superior Tribunal de Justiça concedia a desaposentação. Mas chegou no Supremo, aí ele disse assim, bom, apesar da lei ser perfeita e essa tese se amoldar à Constituição, tudo ok, mas politicamente eu não posso dar desaposentação para todo brasileiro, porque senão vai quebrar o sistema, né? Então, ele vai lá e usa argumentos, ele foge da burocracia da lei para negar um direito do trabalhador. E agora é o oposto, ele se apega naquela burocracia, naqueles termos legais, para diante de um escândalo tão grande como esse, ele vai lá e arquiva o procedimento investigatório, né? A ação dele propicia esse arquivamento, mesmo diante de fatos tão graves que estavam sendo apurados. É evidente que quando você investiga no parlamento, existem influências políticas, então a gente muitas vezes nem sabe os interesses que estão rolando ali naquela comissão. Né? Você tem interesse de que investigue mais um ou mais outro, de um partido ou de outro partido. Mas o fato é, na desaposentação, o Supremo Tribunal Federal negou, porque apesar da legislação previdenciária autorizada, a Constituição autorizar, como todos os tribunais vinham reconhecendo, ele se apega num argumento extra-legal, extra-constitucional, para dizer o seguinte, olha, mas não é conveniente que a gente dê essa desaposentação para os brasileiros que se enquadrem nessa situação, porque senão nós vamos quebrar o sistema previdenciário que não está preparado para isso. E agora, ele então inverte a lógica e diz o seguinte, olha, apesar de ser conveniente, veja, a denúncia é grave, a gente precisa realmente investigar, porém, a forma como está sendo conduzido, eu vou aqui aplicar a burocracia número tal para extinguir essa investigação. Então, é isso, são conveniências de momento, né? Pode falar. Eu acho um absurdo, né? São denúncias gravíssimas, na ordem de 90 bilhões em desvios. Como é que funcionava na prática? Associações, bancos, enfim, no caso aí seriam associações, né? Isso que eu ia falar, do setor.
Desculpa, isso é a tal da mensalidade associativa? Onde que entra? É permitido o desconto. Isso aí, a essência da lei, ela é legal. Pô, se você quer se associar a uma determinada associação, né, bacana, você vai lá, assina a ficha de inscrição, se filia e passa a ter descontado direto no teu holerite, né, direto no teu extrato de pagamento do INSS, aquela taxa associativa mensal. Que O que você acontece assinou, que você que quis. você quis, né? Então, o espírito da lei, ele é legal. Porém, eles fizeram, na verdade, uma fraude. Grandes instituições, grandes associações, pegavam listas de aposentados e implantavam, né, no sistema do INSS, implantavam descontos pequenos, vou implantar nessas 10 mil aposentadorias aqui, vou implantar R$10 por mês de desconto para a associação XYZ. E aí os aposentados tinham aquela parcelinha descontada todo mês e ia para uma associação. E aí eles estão investigando quem são os donos dessa associação, para onde foi esse dinheiro. Não assinaram nada, eles não pediram, simplesmente apareceu isso lá no... Apareceu o desconto nos extratos de pagamento, sabe? E como que você aí deve proceder? Você vai entrar no seu extrato de pagamento. Espera aí, então, gente, presta atenção, porque agora é o pulo do gato, que o doutor Rafael Gabarra, ele entrega mesmo, ele entrega conteúdo, ele ajuda de verdade. Um tutorial, doutor, capricha, vai. Quem quer ver se está passando por isso, o que deve fazer? Deve acessar o seu extrato de pagamento do benefício previdenciário. Então, você acessa ele através do Meu INSS, no seu celular, no aplicativo ou no site, pelo portal eGov também, você precisa acessar o seu portal do INSS. Lá dentro você vai buscar por extrato de pagamento do benefício. Aí você não precisa olhar o total, quanto você está recebendo por mês. Você vai ali, no meio dele, vão ter ali os créditos e os débitos. Então vai ter descontos, né, valores negativos que estão sendo descontados. Ali, se você perceber algum desconto que você desconfia, tem um desconto aqui de R$70, eu não sei o que é isso. Poxa, talvez aí que esteja o desconto irregular que está sendo feito no seu benefício. E aí você, então, pega esse extrato, procura um advogado que você confie, mostra para ele e fala, olha, eu nunca assinei isso daqui. E está sendo descontado taxa dessa associação que eu nem sei qual é. Então, aí o advogado individualmente vai correr atrás de resolver isso para você. Infelizmente, o que poderia ser uma solução geral, através do desfecho da CPMI, ou uma atuação mais enfática das autoridades públicas, poderia resolver isso de uma forma geral, todo mundo que for dessa associação aqui pode restituir os valores, ou pode parar de descontar. Não, pelo que eu tenho visto, essa solução geral, ela não vai ocorrer. Então, você individualmente busca o seu extrato de pagamento, identifica esse desconto irregular e corre atrás para resolver isso. Então, é a única maneira, se você viu lá que foi indevido, isso que foi excluído, né, de você, não volta mais. A não ser que você lute aí pelos seus direitos, né, vá atrás, não fique esperando o governo ajudar todo mundo, porque aí você pode acabar perdendo dinheiro mesmo, não é isso, doutor? É isso mesmo. Você, nesse momento, precisa olhar o seu extrato de pagamento. Uma coisa também, Lilian, olha só, nós estamos falando de um rombo na ordem de 90 bilhões de reais, enfim, dos aposentados, né? Então, veja bem, foi desviado 90 bi de reais dos aposentados. A última reforma da Previdência, que sacrificou os direitos dos aposentados enormemente, ela era, né, as pessoas discutiam, poxa, é muito importante, porque nós vamos economizar 50 bi. Então, todo aquele sacrifício do aposentado que até hoje você sofre, né, por exemplo, um dos maiores é a instituição de idade mínima para toda aposentadoria. Se você começou cedo a trabalhar, você não vai aposentar antes de você completar a mesma idade daquela pessoa que começou tarde. Então, foi um sacrifício geral para a sociedade, para se defender uma economia de 50 bi. Agora, estima-se em 90 bi de rombo. Meu Deus! E aí, ao invés de ir a fundo nisso, agora eles vão, né, abafar. Não, então, tá tudo bem, arquiva esse negócio e bola para frente, cada um que busque o seu direito, cada um que busque o seu advogado, cada um que tem o custo com esse advogado, né? Além de você ter sofrido esse prejuízo
com todos esses descontos no seu Olerite, você ainda vai ter que procurar um advogado, ter esse custo, gastar esse tempo, pagar para conseguir resolver um problema que não deveria ter acontecido ou que deveria ter sido solucionado de uma forma geral. E agora tem mais uma questão, doutor, a falta de informação. Por isso que eu sempre falo, isso que a gente está fazendo aqui no Pode Mais Brasil é muito importante. Porque, lógico que o governo não vai sair informando, né, para as pessoas. Onde as pessoas vão encontrar, em que mídia essa informação do que elas devem fazer, o que está acontecendo, não é mesmo? Então é muito importante isso de sempre se manter informado, para buscar o que é melhor, porque é o que a gente fala, né, ter uma longevidade é viver mais, mas é viver melhor também, porque você não repara isso, doutor, a falta de informação quando o assunto é INSS, parece que, né, o governo é só amigo, olha o que eu estou fazendo de legal por você, mas, né, e o bastidor disso? Com certeza, o sistema, ele foi montado, ele foi criado, e ele não é amigável. Então, sempre tem interesses por trás, então veja bem, você acreditou em toda aquela história da reforma da Previdência de 2019, que era indispensável, que sem ela o sistema ia quebrar, que você não ia receber a sua aposentadoria se você não se submetesse a uma reforma imediatamente, não apoiasse essa reforma. Então, muitas pessoas de bem, muitos trabalhadores foram levados a concordar, inclusive, a se autossacrificar por uma reforma que visava não é, economizar 50 bilhões. E agora, um rombo estimado em 90 bi no sistema e não se dá a mesma importância que se deu, né? Que coisa, né? Então, o trabalhador, você percebe que ele é sempre sacrificado. E agora, roubado, né? E, enfim. Não tem critério, né? Não tem critério. É que nem, fazendo um Então, paralelo aqui. olha só que interessante, as associações legítimas, as associações de aposentados que existem, que atuam, que correm atrás, né, os institutos de previdência, esses, sim, pô, é legal, pô, eu quero fazer parte de uma associação de aposentados da minha categoria, porque eu vou lutar e vou brigar pelos meus direitos de forma coletiva. Pô, isso é fantástico. Aí a pessoa vai lá e consegue, num instituto fantástico como esse, vai lá e consegue tirar proveito próprio, né, encher o seu bolso de dinheiro às custas de milhões de trabalhadores sacrificados. Aí você pega, pô, individualmente, às vezes o cara teve descontado lá R$20 por mês, ele nem via esse desconto. Nem via. Né? Só que a hora que você pega a larga, em grande, né, a larga escala de tudo isso, a soma de tudo isso, alguém enriqueceu muito com essa fraude. Né? E agora é arquivada, né? Por quê? Porque a burocracia legal não autoriza que o parlamento continue investigando. Não então, temos esperança de desarquivar? Existe essa possibilidade? O que existem são outras autoridades que podem conduzir investigações, que deveriam, né, conduzir investigações. Mas a CPMI, o Supremo já deixou claro que é contra, então agora eles vão achar a fundamentação jurídica para arquivar ou abafar essa situação. Porque tá aqui, o direito é interessante. É interessante. Ele usa, uma hora ele se apega, a lei diz isso, então você, trabalhador, que se ferre, porque a lei diz isso. Aí a hora que é interessante para você, ele fala assim, apesar da lei dizer isso, e você ter esse direito, não, eu vou negar porque politicamente não pode ser assim, não é conveniente. Então ele vai lá e nega. Só que agora, que politicamente, socialmente é interessante que continuassem as investigações, que se apurasse tudo, que se resolvesse o problema de forma coletiva, não, agora a lei, a letra fria da lei não permite que você continue. Então, arquiva os 90 bi aí de home. O poderoso dita o critério, que nem você faz com a sua filhinha linda, princesa Helena. Ora você fala para ela, não, você é uma criança, você não pode. Ora você fala, Helena, você já é grande. E dá um nó na cabecinha. Eu escolho o momento que é grande e o momento que é criança. Ai, só rindo, hein, doutor? Fala sério. Não é fácil. O direito, envolve interpretação. Então, toda lei, ela precisa ser interpretada. Para a gente encerrar, que aqui o nosso tempo já está esgotando, eu sempre presenteio os nossos convidados com um livro da sua autoria, Meu INSS, Uma Ova. E fala um pouquinho
porque eu acho que esse livro tem bastante informação interessante, inclusive, sobre essa verdade aí do INSS, sobre quem lê começa a entender um pouco melhor. Até vou contratar lá um advogado, mas eu já chego lá sabendo mais dos meus direitos, um caminho que eu devo percorrer, não é, doutor? Sim, com certeza. Assim, você, cidadão brasileiro, tem acesso às suas informações no portal do Meu INSS. Você pode entrar, você pode baixar o seu CNIS, você pode ver seu extrato do pagamento e você pode, então, obter as informações sobre o seu benefício previdenciário, acessar a cópia do processo administrativo integral que deu origem ao seu benefício, você consegue acessar pelo portal. Isso é muito legal, você acessa a informação. Se você confiar no governo, você acessa a informação e fala, pô, não, eu confio no governo, então tá tudo certo, e espera. Agora, se você não confia no governo, você precisa estudar. Tem muitas pessoas que conseguem sozinhos, né, estudam, buscam informação na internet, no YouTube, onde quiser, e conseguem entender, por exemplo, essa situação do desconto irregular. Sim. Você busca o seu extrato, você estuda, você vê cada desconto que tem ali, se está certo, se não está, e como que você vai resolver esse problema. Agora, se você não confia no governo e se você precisa de ajuda, então você tem que buscar a advocacia previdenciária especializada. Porque aí é o advogado previdenciário que vai conseguir interpretar essa situação, esse fato, e ajustar esses fatos na melhor norma para o trabalhador. Então, enquanto muitos aí buscam na interpretação jurídica aquela norma que mais beneficia o governo, nós, da advocacia previdenciária, buscamos no ordenamento jurídico aquelas normas que mais beneficiam o trabalhador. Excelente. Então, basicamente é isso. Doutor, obrigada mais uma vez, foi muito esclarecedor, eu entendi perfeitamente, acho que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas. Compartilha aí, conhece quem está se aposentando, quem já é aposentado, conteúdo importante. E eu te espero, doutor Rafael Gabarra, para um próximo bate-papo. Vou pesquisando, pesquisa aí também, tudo para a gente ajudar a população, combinado? Claro, se as pessoas também quiserem mandar suas dúvidas, a gente está sempre à disposição para tentar ajudar aqui no canal. Né? A ideia, né, Lília, é que a gente possa realmente trazer informação relevante para essas pessoas que se aposentam conosco, ou que buscam esse momento da senilidade, né, uma idade já avançada, e que precisam de informação para poder desfrutar de uma forma digna, de uma forma alegre e feliz a sua melhor idade. Muito bem, obrigada, doutora, até a próxima. Até, Lília. Obrigado. Chegou ao fim, como passa rápido, né? Quando o papo é bom. E, o programa tá aqui para levar informação para você. Porque eu falo, né? Quem tem informação tem escolha. Tudo sobre longevidade, tudo sobre viver mais e viver melhor. Se não se inscreveu, mais uma chance para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar com todo mundo que você ama, porque a gente quer isso, né? Que todo mundo tenha escolha, que todo mundo viva bem. Até o próximo programa. Eu conto com você toda quarta-feira às 8 da noite. Tchau, tchau.